Os aterros, eu tenho o aterro convencional, esse é uma foto que inspirou meu livro, inclusive, que foi o Aterro Sanitário de Jacareí, São Paulo. Os aterros, eles precisam estar sendo preconizados por algumas normas, uma delas é a norma 9.419 de 92, que mostra a apresentação de projetos de aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos. E o aterro sanitário convencional é aquela técnica de engenharia, de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar nenhum dano à saúde pública e à segurança, seja das pessoas, ou dos animais, ou do ambiente, minimizando os impactos ambientais, e é um método que emprega técnicas de engenharia para confinar os resíduos de forma mais otimizada no solo. Então, eu não vou espalhar e deixar à vontade no solo. Eu vou descarregar, eu vou compactar esse material e vou confinar com solo, com cobertura, para evitar a proliferação de moscas e vetores, e vou trazer essa melhor tratativa. Um outro tipo de aterro sanitário que nós temos é o aterro sanitário de pequeno porte, também conhecido como aterro sanitário por valas, ou em alguns estados como aterro sanitário simplificado. Todos esses termos são sinônimos em termos técnicos, significa a mesma coisa. Existe uma norma, a 15.849 de 2010, ela surgiu ali no mesmo ano da Política Nacional de Resíduos, e ela traz as diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e encerramento de um aterro. Diógenes, qual que é a diferença dele? A diferença é que esse aterro por vala, eu posso abrir literalmente uma vala no chão, com o apoio de uma retroescavadeira, e dispor o resíduo e compactar, ou melhor dizendo, fazer a cobertura de forma manual. Eu não preciso de maquinário. Por quê? A norma foi muito inteligente nesse aspecto. Os municípios brasileiros, a maioria são de pequeno porte, e eles não têm estrutura para ter todos os maquinários que nós vamos apresentar nessa palestra para vocês. Então, a norma facultou os municípios não terem equipamentos ou não apresentarem a impermeabilização por manta, pode estar fazendo a vala direto em contato com o solo, desde que exista um limite ou uma distância do lençol freático e o solo tem um coeficiente de permeabilidade muito pequeno. Então, existe essa facultação para viabilizar essa técnica e com engenharia também, que nós vamos mostrar para vocês. E o outro tipo, que na verdade não existe mais, e esse termo ele está em desuso, não é um termo correto, que é aquele chamado aterro controlado. O aterro controlado é aquele meio termo entre um aterro sanitário e o lixão. Esse era o nosso entendimento até a década de 80, 90, 2000. A partir de 2010, ficou consolidado que o aterro controlado, esse meio termo, nada mais é do que a disposição final ambientalmente inadequada. Resumindo, pessoal, é lixão, tá? Existia uma norma de 1985 a 8.849 que trazia diretrizes de como apresentar um projeto de aterro controlado. Ora, o primeiro aterro do Brasil foi o aterro do Caju, né, na década de 30, de 1930. E esse aterro, ele era um aterro controlado. Nós não tínhamos nenhuma técnica, nós não tínhamos nem norma, nem de aterro controlado e nem de sanitário. Mas os moldes que ele foi implantado, eu diria que seria um aterro controlado quando a gente acessa essa norma de 85. Acontece que isso foi na então capital federal, né, do Brasil. O aterro de Goiânia, do qual nós aqui moramos, né, que a maioria das pessoas que estão promovendo essa live são de Goiânia, e nós temos aqui, ele é de 1993. Então, nessa época, ainda era autorizado os aterros controlados. Esse termo, a partir do momento que a lei trouxe que ou nós temos a disposição final ambientalmente adequada ou inadequada, esse termo ficou em desuso. E a partir de 2015, a ABNT cancelou essa norma. Então, quando você vê um estudo, algum projeto, alguma iniciativa falando o meu aterro é controlado, saiba que é lixão. Não tem licença ambiental para aterro controlado no Brasil mais. Ah, mas foi licenciado como controlado, lá em 80, 90, 2000. A partir de 2010 nós não temos mais, 2015 melhor dizendo, né? 2010 com a política e 2015 com a norma. Tá certo, pessoal? Geralmente os controlados, ele não, é o que vocês veem na figura, ele está coberto o lixo, ele tem dreno de gás,
recolhe até o chorume, mas ele acaba infiltrando no solo, poluindo a água também. Aqui está um exemplo de aterro controlado ou lixão, que é o lixão da Estrutural em Brasília, que foi encerrado, e que vocês veem à minha direita aqui, né? Foi construído o aterro ali em Ceilândia, o aterro sanitário, mas até hoje o passivo ambiental no DF continua, inclusive com conflitos com catadores que entram e saem, se adoecem, tentam uma sobrevivência, mas é super conflituoso. E aqui no meu lado esquerdo é o lixão de Gramacho. Olha se tem condição uma foto dessa, com aterramento de resíduo misturado com porcos. Vocês podem ter certeza que esses porcos vão ser para alimentação humana de alguém, tá? Então, esse é um problema muito sério, né, da qual nós da ABS, do saneamento, nos preocupamos muito. E fazemos questão de promover eventos como esse para poder encerrar de maneira ambientalmente adequada esses lixões. O segundo tópico é os tipos de métodos construtivos. Nós temos 3 métodos construtivos, das quais nós vamos falar para vocês, que é o método da trincheira, da área e da rampa. Ora, o que é o método da trincheira? O método da trincheira é aquele que você escava no solo uma vala. Ela pode ser comprida, pode ser larga. A partir do momento que você escava o solo e coloca o resíduo abaixo da cota natural do terreno, você está fazendo um método de aterramento por trincheira, né? Ele é muito usado, ele é mais barato, porque a estrutura do aterro está apoiado no próprio solo, tanto no fundo quanto nas paredes, tá? E ele não pode, a única desvantagem que ele tem do ponto de vista, a única não, uma das desvantagens, é que ele não pode ser utilizado em terrenos que tem um lençol freático a menos de 2 metros de profundidade, senão ele vai estar contaminando o lençol a partir desse contato com o lixiviado produzido nesse aterro. Isso é a distância. Não digo 2 metros em relação ao nível do terreno, em relação ao fundo da trincheira, né? Ele tem menor impacto visual, porque o aterro acaba ficando enterrado, né? É recomendado para áreas planas, né? E são recomendados também para municípios de pequeno e médio porte. O segundo tipo de aterro sanitário é o aterro por área. É um aterro do qual tem um impacto visual muito grande. Ele é o chamado bolo de noiva, ou seja, é uma camada larga, né, comprida, e depois você tem várias camadas, uma em cima da outra, com comprimentos menores, de forma que no topo você tem apenas ali um maciço, ou que a gente chama de platô ou de berma, né? Então ele forma esse vários troncos de pirâmide, né? Esse formato aí, tronco piramidal, que seria o bolo de noiva. Esses resíduos ficam acima do nível do terreno, né? É indicado para 2 situações. Quando tem um município de grande porte, como é Goiânia, se a gente for escavar solo, nós não encontramos terreno suficiente com tamanho para poder acomodar esses resíduos. Então, nós precisamos de ter uma área muito grande. Então, no momento que você coloca um resíduo em cima do outro, e aí você tem aterros de 30 metros, 40, 50, de Goiânia já ultrapassou os 80 metros de altura, e daí é um alerta grande para a questão da necessidade emergente de ter estudos de estabilidade segura do maciço, né? E aí você consegue confinar mais resíduos numa única área. Eles são, portanto, indicados para esses municípios de médio ou grande porte, e tem que ter uma preocupação grande com ele. O que a gente mais preocupa num aterro de superfície, um aterro de área, ou bolo de noiva, é a questão da estabilidade geotécnica do maciço. Por isso que nem todos os engenheiros podem projetar um aterro sanitário, né? Os engenheiros que podem projetar esses aterros são os engenheiros que possuem uma formação em resistência dos materiais, fundações e estruturas, como engenheiro civil, engenheiro sanitarista, engenheiro geotécnico e outros. O terceiro nível de aterro sanitário, o terceiro tipo, né, o terceiro método que a gente apresenta, é o aterro sanitário pelo método da rampa, ou também conhecido como método da encosta. O que é isso, Jorge? É aquele aterro que é erguido entre as encostas de morros.
Então, quando você tem um aterro, um lugar muito acidentado, que tem um relevo muito acidentado, com encostas, depressões ou elevações no terreno, você pode encostar o aterro na encosta, né? O exemplo disso é o aterro sanitário de Maceió. Ele é um aterro, de fato, sanitário, licenciado. Vocês veem na figura aí essa questão dos taludes, né? Eles fizeram essas curvas de nível, né, para dar uma maior estabilidade, não ter aquele efeito do escorregamento, né, do resíduo de cima para baixo, então ele está apoiando, né, nas curvas de nível, e ele vai subindo, então essa lateral todinha tem uma resistência grande, porque é o solo original, é o terreno original, tá? E aí são indicados para qualquer tipo de município, seja pequeno, médio ou grande. Claro, todos eles precisam de estudo da área para saber se ela é apta para receber um tipo de tecnologia que ela é potencialmente poluidora. Claro que é. Um aterro é potencialmente poluidor. Não quer dizer que um aterro foi construído com técnica de engenharia que daqui a um ano ele continua sendo aterro sanitário. Por isso, a atenção de nós termos os nossos profissionais da engenharia e das áreas de meio ambiente e tecnologia bastante presente no aterro sanitário, porque ele pode voltar a ser um lixão. Ou melhor, ele pode voltar numa situação pior do que ele estava, por falta de acompanhamento. E aí, falando nisso, nós vamos entrar então nas características físicas da área.